Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um programa Costureiras 5K. Meu nome é Thalita e aqui eu ajudo costureiras a dominarem a modelagem de roupas femininas e faturarem 5.000 por mês. Então vamos lá. O tema de hoje é: tenho medo de investir na costura e não dá certo, tá? Primeiro, para a gente poder falar sobre esse tema, eu quero que você entenda o que é investir. Investimento, tá? O que nós entendemos sobre investimento? Investimento é tudo aquilo que você aplica financeiramente, né? Até investimento de tempo, né? De força, de energia, é onde você coloca algo e espera receber um valor maior em troca, né? Ou seja, é onde você deposita o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu foco, a sua energia, e ali, a partir dali, aquele negócio que prospera, aumenta de tamanho, aumenta de volume, aumenta de valor. Isso é investimento. E muitas vezes as pessoas confundem investimento com gasto, né? Gasto não é investimento. E muitas vezes você tem medo de investir porque você tem essa visão de que está gastando. Você está jogando dinheiro fora naquilo. Mas tudo aquilo que você gasta, né? Vamos dizer, e volta para você novamente em valor maior, isso é um investimento e não um gasto. É bom você entender isso, porque quando você entende e passa a diferenciar o que é investimento e o que é gasto, você perde esse medo aí de investir na costura e não dá certo. Justamente porque a costura, eu falo que é uma profissão, é um ofício, é um tipo de negócio que nunca vai estar em pauta. Sempre vão existir pessoas que estarão precisando do trabalho de uma costureira. Se você é costureira e está parada, não é por culpa da profissão ou da demanda. Tenho certeza que em qualquer lugar do mundo que você estiver, tem espaço, tem campo para uma costureira. Ou seja, trabalhando para outra pessoa, né, numa fábrica, ou seja, trabalhando para você mesma. E eu falo justamente para costureiras, né, autônomas que trabalham, que têm o seu próprio negócio de costura. Então, não entendo. Quer dizer, na verdade eu entendo, mas não aceito uma costureira falar que está desempregada. Não tem condições. Se você é costureira, você tem trabalho aí de sobra para você. Às vezes você não está conseguindo enxergar isso, tá? E então, voltando para o nosso tema aqui, por que é importante você perder esse medo de investir e não dar certo? Porque quando a gente tem muito medo, gente, de investir, que às vezes eu posso dizer até de arriscar, né? Porque o investimento não é 100% seguro. Em certas áreas, sim, mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas vamos dizer, quando você perde esse medo de investir, consegue discernir o que na verdade é um investimento, você não perde as oportunidades. Porque existem oportunidades na nossa vida que elas não voltam mais. Existem coisas que passam pela nossa frente que depois você não tem mais a oportunidade de adquirir aquilo. E aquilo que naquele momento seria um investimento passa a ser. Você perdeu. Não sei se já aconteceu com vocês ou se vocês já ouviram relatos, mas eu creio que sim, de pessoas que perderam a oportunidade de adquirir um bem naquele momento, que fosse uma casa, que fosse um lote, ou que fosse um negócio, né, de abrir um negócio e falou: "Não, vou deixar isso para lá, agora não, eu não posso". E pronto, aquela oportunidade passou. E quando foi olhar lá na frente, aquele bem, aquele negócio estava valendo 5, 10 vezes mais do que custava naquele momento em que a oportunidade passou por essa pessoa. Não sei se isso já aconteceu com você. Então, esse medo de investir, ele tem um custo, e esse é o custo de oportunidade que muitas vezes não dá para calcular.
Porque no momento em que essa oportunidade aparece para você, ela custa X valor, né? Ela custa R$ 1.000. Mas após o momento que aquela oportunidade deixou de existir, lá na frente, pode ser que o valor dela se elevou e aí vai estar custando 10, 20, 30 mil reais. Então, esse medo muitas vezes nos paralisa e nos deixa de ganhar. Quantas costureiras já chegaram para mim falando: nossa, eu queria ter te conhecido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu teria ganhado muito dinheiro, porque assim eu saberia trabalhar. Conversei com uma aluna esses dias que, em questão de 3 meses, ela pulou de um faturamento de menos de R$ 1.000 para R$ 4.000 mensal. E já está avançando mais. E em conversa com ela, ela me disse: Thalita, eu tenho até vergonha de te falar como que eu estava trabalhando. Como que era que eu cobrava? Há 13 anos, ela na costura. Então, essas oportunidades que ela perdeu, passou. E tem um ditado que fala que não adianta chorar o leite derramado, né? Mas agora, em pouco tempo, ela investiu em quê? Investiu no seu conhecimento, investiu em aprender coisas novas dentro ali do seu trabalho de costureira e automaticamente esse investimento que ela fez já voltou para ela em pouquíssimo tempo, em quantidade muito maior. Então, isso foi um investimento. Então, a partir do momento que eu falo, não adianta chorar, vamos pensar agora para frente, né? E fazer as coisas cada vez melhor, fazer direito e tudo. Então, essa questão aí de perder essas oportunidades aí de investimento, muitas vezes são oportunidades que elas não voltam mais. E é por isso que é importante esse tema hoje, você perder esse medo de investir na costura, porque talvez lá na frente você não vai ter essa oportunidade que você está tendo hoje. O mercado está super aquecido, existe espaço para costureiras em qualquer área que você deseje e goste de atuar. A internet veio para poder facilitar ainda mais a divulgação do nosso trabalho e a valorização dele. Então, é um momento em que, se você estiver disposta a trabalhar e correr atrás aí do seu sucesso como costureira, tem sim muito espaço para você, tá? Essa é uma das vantagens de você saber investir na costura, para você poder perder o medo. Uma delas é que você dificilmente vai perder uma oportunidade boa de investimento quando ela passar aí na sua frente, em questão na área da costura. E, em segundo lugar, é que você vai deixar de jogar dinheiro fora. Porque o contrário de aproveitar as oportunidades que lhes aparecem é você, muitas vezes, investir em algo que não vai te trazer retorno. E pasmem, isso acontece, viu? Eu já vi, já ouvi relatos aí de muitas que investiram em máquinas, investiram em funcionários, né? Investiram em espaço físico e não tiveram o retorno. E isso justamente é porque a gente investe no lugar errado, tá? E hoje, nessa aula, eu vou mostrar para vocês quais seriam a melhor forma aí de se investir na costura sem ter medo, sem medo de ser feliz, vamos dizer assim, né? E, gente, como é que eu aprendi isso? Na verdade, foi na prática, viu? E eu falo sempre com vocês, cola em mim, porque os erros que muitas vezes eu cometi, vocês não vão precisar cometer, porque eu tô aqui abrindo meu coração e falando com vocês o que realmente nessa minha caminhada aí de 20 anos na costura, muitas coisas já aconteceram. E uma delas, gente, lá na minha juventude, eu me lembro que eu sempre sonhei, eu falo isso com vocês, né? De ter a minha etiqueta, ter uma fábrica de roupa, com muitos funcionários, né? E aqui a cidade é interior, não se encontra mão de obra na costura, aqui na região onde eu moro. Então, antes de chegar a isso, primeiro é preciso haver um treinamento e também
insumos da área da costura, que para se conseguir, você tem que viajar aí 400 quilômetros no mínimo para a cidade mais próxima, que é a capital, para poder comprar tecidos com preço legal, aviamentos e etc. Né? Mas esse sonho sempre bateu forte no meu coração. E eu me lembro que eu tinha um tio que na época morava nos Estados Unidos e ele estava lá trabalhando, ganhando dinheiro e queria investir em algo aqui no Brasil. E ele sempre soube da minha paixão pela costura, né? E fala assim, Thalita, vamos montar um negócio juntos. Isso eu tinha lá por volta dos meus 19 para 20 anos, né? Falei assim, ah, beleza, tio. Eu vou, e olha só, eu vou te fornecer, né, o recurso financeiro para você comprar aí o que você precisar. E a gente vai dividir aí, né, os lucros e tudo mais. O meu tio, gente, não entendia nada de costura, mas ele tinha o quê? Ele tinha o capital, ele tinha o dinheiro e tudo. E eu entendia alguma coisa, ainda muito jovem ainda, e tinha esse desejo, né, essa vontade aí de avançar. E pronto, já fui logo para a capital com dinheiro, comprei máquinas. E olha só a ideia. No lugar de comprar máquinas novas, e eu tinha dinheiro para isso disponível, comprei máquinas usadas. Tá? Sem testar, sem nada, não tinha tempo para aquilo ali, foi uma viagem bem rápida, né? Quando chego em casa, nossa, essas máquinas me deram tantos problemas, sabe? E até hoje sobrou uma delas aqui. Fui aos poucos, consertando, consegui vender uma, consegui vender outra, sabe? Comprei máquina nova que eu nem sabia como usar. Primeiramente, não foquei em um nicho específico. Cada nicho tem seu maquinário específico, né? Comprei máquina que era para tecido plano, outras que eram para malha, e quando juntava tudo isso no caldeirão, nada fazia sentido, sabe? Não tinha uma dinâmica ali no serviço. E eu pensava assim, o que eu vou fazer com essas máquinas agora? Porque não tinha quem comprasse. E, na verdade, se tivesse, era um valor muito abaixo do que aquele que eu comprei. E, por fim, troquei com mecânico de máquina e outra máquina nova. Eu sei que, resumindo o assunto, foi um dinheiro jogado fora. É, justamente isso. Por quê? Porque eu fui comprar algo, investir em maquinário, sem ter conhecimento nenhum da área, sem ter um planejamento, sem saber onde é que eu queria chegar. Por que eu conto isso para vocês? Eu sei que muitos estão aí na internet contando histórias de vitórias e tudo. Eu conto isso para vocês justamente porque é uma experiência negativa que eu vivi e nada melhor do que aprender com os erros dos outros, né? Porque aí você não precisa errar. Se você pensa em investir na costura e tem medo, eu não vou falar assim, ah, não tem medo não, vai de cabeça. Eu fiz isso, eu fui de cabeça. Mas o que aconteceu? Fui de cabeça em algo que eu não entendia. Se você pensa em investir na costura, primeira coisa, faça um planejamento, sabe? Qual área na costura que eu vou trabalhar? Se aprofunde nessa área e identifique quais são as máquinas que você precisa adquirir para se trabalhar naquela área. Como que é o funcionamento dessas máquinas? Você tem habilidade naquela área? Vocês perceberam que o primeiro investimento que se faz, primeiramente, é em você, no seu conhecimento? E o contrário disso, agora eu conto uma história de vitória para vocês, já mais madura, né? Mais reflexiva. Eu, há algum tempo atrás, na pandemia, na época da pandemia, eu já estava sondando o mercado de estampas, né? De estamparias. Porque, como eu digo para vocês, estar no interior, até isso é difícil. Você terceirizar e mandar as suas peças, a sua produção para um outro local para poder estampar. Quando veio
a pandemia, as pessoas estavam o quê? Nem aí para comprar roupa, para poder sair. A minha área é essa. A febre do momento era máscaras. E eu me lembro que até as grandes marcas começaram também a aproveitar os retalhos, os tecidos ali e fazerem máscaras para vender, para doar, para dar brinde para cliente. E eu, com um negócio aqui de roupas femininas, né, parado, só ouvia cliente falando assim: Thalita, não tô saindo, não tem culto, não tem missa, não tem festa, então não tô comprando roupa. E o negócio parou. Imediatamente eu já identifiquei isso e já pensei em algo que eu pudesse fazer que fosse rentável, lucrativo e que mantesse, né, as minhas entradas aqui, porque afinal de contas a gente precisa, né, do dinheiro para poder pagar os boletos no final do mês. Os boletos não param de chegar, né? Vou então investir em uma máquina, em uma impressora, para poder imprimir as folhas, para que eu pudesse estampar. Esse método hoje a gente chama de sublimação. Antes de se fazer isso, eu fiz o quê? Fiz um estudo da área. Qual que era o tipo de folha que se usava? Qual que era o tipo de tinta que se usava para poder fazer aquelas estampas, né? Qual era o programa do computador que eu precisava? Qual era a temperatura que se precisa para poder aquecer e, pasmem, cada material que você usa, tipo de tecido, é uma temperatura diferente. Eu fiz, na verdade, gente, um curso para poder entender de estampas, de sublimação, para depois investir nessa ferramenta, que foi uma prensa térmica e uma impressora, que não foi barata, tá? Mas que me rendeu muito dinheiro. Com o próprio dinheiro das máscaras que fiz, que foram máscaras personalizadas, né? Com a logo das empresas que queriam, através dessa técnica de estamparia que eu fazia toda aqui, consegui pagar todo esse maquinário e ainda lucrar, e ainda ter retorno financeiro em cima disso. Então, foi um investimento que eu fiz em máquinas, em equipamentos mais modernos aqui para o meu ateliê, que me gerou renda. Esse eu posso dizer que foi um investimento. Mas antes de sair comprando esses maquinários, eu fiz o quê? Eu fiz um planejamento, eu fiz um estudo na área para poder entender sobre. Então, quando você pensa em investir na área de costura, em equipamentos mais modernos, pense primeiramente em investir no seu conhecimento para você entender onde é que você está enfiando a cabeça. Porque fazendo isso, você vai se livrar de ter prejuízos lá na frente. Porque eu também vou ser muito otimista com vocês aqui e dizer para vocês, invistam mesmo, vai, a costura tá, o mercado está aquecido, existe espaço para todo mundo, e existe sim. Mas o conselho que eu dou para vocês é sonhem alto mesmo, assim como eu sonho, com o pé no chão. Sabendo onde é que você está pisando, conhecendo os prós e os contras desse negócio, para você não ser pega de surpresa e não ficar à mercê aí, investir em algo que depois vai ficar parado, não vai ter utilidade nenhuma para você. Então vamos lá, olha só. E aí, ao contrário disso que eu falei, eu identifiquei uma oportunidade naquele momento ali, né? E fui em busca dessa oportunidade com consciência, né? Mas esse medo de investir, muitas vezes, ele nos paralisa. Tem aquelas costureiras, as loucas, né, dos tecidos, que compra tecido para tudo quanto é jeito e faz coleção aí de tecido, que não pode ver uma máquina diferente e faz coleção de máquina, não é? Coleção de aviamentos, de peças. E tem também o contrário, que são aquelas costureiras que ficam sempre a vida toda na mesmice, com medo de investir,
um pessimismo, olhando para a profissão sem esperança, achando que, desse jeito que tá aqui tá bom, costura não dá dinheiro mesmo não, e fica sempre na mesma coisa. Eu tenho uma aluna, gente, super habilidosa. Essa já é o contrário do que eu falei aqui com vocês. Super habilidosa, dedicada, com talento imenso na costura. Logo quando ela entrou no projeto Costureira de Sucesso, eu dei uma passeada lá na rede social dela, vi as peças que ela fazia, coisa mais linda. E aí, gente, ela, há 20 anos aí na costura, nesse tempo todo, costurando uma maquininha doméstica, sabe? Aquelas pretinhas, só que a dela não é tão antiga que não era nem preta, não, é um branco com verde, de metal, aquelas de ferro, pesada. Ela costurava com aquela maquininha há mais de 20 anos. Aí, como se não bastasse, tinha também o ferro de passar, que ela me mostrou isso depois que logo que ela entrou, que ela mudou de vida, abriu o olho e tocou o negócio para frente. Me mostrou o ferro de passar. Sabe aqueles ferros de plástico? Nem é Black Decker, não. Aquele de ferrinho, que aquele é até mais ou menos. Aquele de plástico, todo levinho, roxinho com branco. Esqueci o nome da marca. Todo queimado, de tanto queimar roupa com aquilo ali. Ela fala assim, cara, eu já levei tanto prejuízo com esse ferro. Porque eu falo para as minhas alunas da importância de deixar as peças desejáveis, de se passar as peças antes de entregar para o cliente, né? E ela foi, vou fazer isso, mas como? A máquina daquela e um ferro daquele há mais de 20 anos, gente. É uma pessoa que estava o quê? Parada no tempo. Ela trabalhava com a costura, mas ela, em todos esses 20 anos, nunca tinha feito um investimento ali no seu trabalho. E eu falo que quando a gente começa a visualizar as coisas, elas vão acontecendo. Deus sabe como, né? É falar, sei lá como, mas Deus sabe como, porque Ele coloca as oportunidades na nossa frente. E ela logo viu, ela precisava comprar uma máquina, porque aquela máquina dava problema, o serviço não rendia. Quando ela pegava grande quantidade de peça, era uma treva. Aquilo ali trazia um estresse para a vida dela. O ferro queimava, era um medo de usar o ferro. Então, logo, ela não tinha dinheiro também para poder investir. Ela já tinha investido no conhecimento dela, dentro do projeto Costureira de Sucesso, sem ter dinheiro, né? Fazendo um sacrifício louco. Mas ela queria, ela estava acordada daqueles 20 anos que ela ficou adormecida ali naquele trabalho. Então, ela pensou, é, eu preciso de uma máquina industrial. Ela não tinha condição de comprar máquina nenhuma, gente, mas ela começou a sonhar com isso. Eu falo, primeiro a gente tem que visualizar, porque os nossos pés, eles não vão pisar num lugar que a gente não viu ainda. Nossos pés só vão chegar no lugar em que nós estamos avistando. Então começa a sonhar, começa a visualizar. Ela começou a sonhar com essa máquina reta industrial, Direct Drive. Nossa, deixa eu ver, que filé a máquina que ela comprou. E aí uma amiga dela, essas loucas aí da costura, que faz coleção aí de máquina, Deus sabe para quê, porque não usa. Tava lá com a máquina reta industrial, do jeito que ela queria. Novinha, parada. Falou, Lu, tô querendo vender minha máquina. Tô sem. Não tô querendo usar, já tem outra aqui, não tô precisando, tá parada. Vai estragar de tanto ficar parada. Ela, sem pensar duas vezes, comprou essa máquina da amiga dela. Falou, não, você pode me pagar aqui, parcelado. Divido para você. E já pagou a máquina, tá feliz com a máquina, mandou foto, fez vídeo, comparou antes e depois. Olha, gente, como é que eu tava 20 anos trabalhando, olha como é que eu tô agora. E disso, ela fala, em um ano, ela já aumentou o seu faturamento, seu trabalho, sua autoestima, ela estava com raiva já de olhar para as máquinas. Tudo foi melhorando a partir do momento que ela passou a enxergar as oportunidades e passou a investir na costura, no seu trabalho, no lugar certo. Gente, se é o seu trabalho, é um investimento. Tudo que você faz ali, que é necessário, que você faz para poder crescer no seu mercado de trabalho, na sua área, é um investimento.
esse investimento volta para você. Agora, nós precisamos identificar o que é necessário. Porque, afinal de contas, eu imagino que, assim como eu, você não está com dinheiro saindo pelas beiradas. E o que a gente ganha é suado e a gente não quer jogar fora em algo que não vai ter retorno depois, não é? E como eu disse, investimento é algo que você aplica e volta para você em quantidade maior. E eu quero aqui dar um passo a passo para vocês investirem corretamente aí na costura e perder esse medo de investir no seu trabalho para você poder crescer. Às vezes você pode ser aquela que compra de tudo o tempo todo, consumista, e adquire, seu ateliê está abarrotado de coisa aí que você não usa. Ou talvez você é daquelas que tá do mesmo jeito há 10, 20, 30 anos, costurando naquela maquininha ali que não rende serviço, que a hora que você mais precisa, ela estraga e dá problema, com um ferro de passar que já tá na hora de jogar fora, que não serve para você passar nem as roupas aí da sua casa, e muitas vezes você está usando ele ali na costura e ele está queimando todas as suas roupas, mas você também não investe. Tá com a cadeirinha aí que tá te dando dor nas costas, mas você tá com ela ainda. A parte de trás aí, o encosto da cadeira já caiu, já quebrou. Você tá só com um banquinho, com um tamborete, sentado aí o dia inteiro, te deixando torta, entrevada aí de noite. Mas você tá com ele aí ainda, porque você tá com medo de gastar. Então, não importa qual seja o seu perfil aí de costureira. Ou se é aquela gastadeira que compra mesmo a riveria, tudo que vê pela frente e não usa nada. Ou se é aquela que não compra nada, que está do mesmo jeito, com a máquina que herdou da bisa, da tataravó, e não evoluiu em nada. Não importa qual área, qual desse tipo de costureira você seja. Essas dicas que eu vou dar agora para vocês vão servir para vocês fazerem bons investimentos aí na área da costura para poder crescer. Então, a primeira delas que eu quero falar com vocês aqui é: invista primeiramente em você. Como que a gente investe? Em nós mesmos, investindo em conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Esse é o investimento mais certo que nós fazemos, porque com certeza ele volta, ele retorna para nós em quantidades maiores. Ele retorna em valor, porque uma mente que se abre a um novo conhecimento, ela nunca volta a seu estado normal, a seu estado anterior. Ela se expande, ela cresce. Então, o conhecimento, ele nos faz crescer. Ele nos faz ser pessoas melhores em todas as áreas. E na área da costura não é diferente. Então, invista em conhecimento, entenda do seu trabalho. Eu falo que todas as profissões, gente, elas se reciclam, elas fazem seminários, buscam se capacitar todos os anos, as técnicas vão mudando e as pessoas vão fazendo curso, vão buscando aprimorar ali na sua área. E a nossa profissão de costureira, ficamos sempre, muitas vezes, na mesmice com aquilo que aprendemos da nossa tia, aprendeu com a avó, aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe na costura, e achamos que pronto, acabou, é só isso. E eu falo que é muito importante o conhecimento que nós adquirimos no passado, aí, na costura, com os nossos familiares, mas porém, se você quer ser um profissional, existe algo a mais. O mercado está em constante evolução. As coisas vão se modernizando e a gente precisa o quê? Se atualizar. Então, invista em você, invista em conhecimento. Esse é o investimento certo que você faz e que retorna para você, tá? E outra coisa que eu quero falar com vocês, né? Invista o mínimo possível. Agora vamos falar de equipamentos, de espaço físico, de tecidos, de aviamentos. Depois que você faz um planejamento,
Como eu vou trabalhar esse mês? Como eu vou trabalhar esse ano? Como eu vou abrir meu negócio de costura? Como que vai ser? Em que área que eu vou atuar? Fez esse planejamento aí? Agora, vamos lá. Quais as coisas que eu preciso comprar? Quais as máquinas que eu preciso adquirir? Traçou aí? Pense no mínimo possível que você vai gastar para poder ofertar um trabalho, um serviço de excelência para o seu cliente. Porque quando eu falo assim, gasta o mínimo possível, não gasta muito não. Aí você pensa que, vou comprar umas máquinas usadas, quebradas, igual eu fiz lá no passado, né? Aqui, que são mais baratas. Essas máquinas aqui é a mesma coisa. Tá usada, tá feia, mas elas são mais baratinhas. Mas aí você vai costurar, o ponto não fica bom, o serviço não rende, não é? Então, quando eu falo investir o mínimo, invista o mínimo, mas que com esse mínimo você consiga ter resultados de excelência, tá? Porque muitas vezes você vai começar o seu trabalho de costura, aí você já pensa assim, não, vou contratar uma modelo para poder tirar foto. Para poder tirar foto, eu preciso comprar uma máquina, eu preciso comprar um iPhone, dos mais caros ali, para as fotos saírem de qualidade, não é? Vou alugar um ponto no centro da cidade, na rua mais movimentada, porque ali as pessoas vão passar e vão me ver. Para ofertar um trabalho de excelência, você não precisa disso. A princípio, não. Depois, com o dinheiro entrando e sobrando, você pode sim investir no iPhone para poder tirar foto, poder fazer vídeo, fazer filmagem aí das suas peças, para poder postar no Instagram. Mas isso não é o que vai dar um resultado de excelência para você. Entenderam qual o teor da coisa aqui? Você vai investir o mínimo possível em coisas que realmente vão trazer resultado final para o seu trabalho. Que seja uma máquina boa, que seja. Que seja um espaço físico melhor, porque você está aí não tem janela. Não consigo respirar aqui. Eu fico muito tempo aqui, tá parecendo uma sauna. Ou talvez um ventilador, isso vai trazer conforto para você e vai o quê? Melhorar a sua produção. Porque você vai trabalhar feliz, vai trabalhar fresca, num ambiente arejado. Porque aquilo ali está te deixando doente, seu serviço não está rendendo. Um dia você trabalha, no outro dia você está de cama. Por causa do pó, da poeira, do mofo. Sabe? E aí tem coisas que interferem na sua saúde. Bom, eu vou precisar fazer uma reforma aqui. Porque o cliente chega aqui, ele tá espirrando. Aí não dá. Então você tem que identificar o que é extremamente necessário para você mudar a sua realidade aí, investindo, sabendo que vai ter um retorno para você. Porque se você está num ambiente de trabalho com essas características que eu falei aqui, que está te causando alergia, que não está arejado, não tem uma janela, que está tudo mofado, o investimento que você vai fazer ali, naquele espaço, que está sendo extremamente necessário, vai fazer com que você não adoeça tanto, não gaste com remédio na farmácia, que o seu trabalho renda mais. E tudo isso vai ser o quê? Vai melhorar nos seus ganhos. Então, esse investimento aí, ele vai retornar para você, com certeza. Mas aí, suponhamos que, além de fazer isso, de melhorar as paredes, de tirar o mofo, de abrir uma janela, de deixar o ambiente arejado, você imagine que não, eu tenho que colocar um porcelanato aqui no piso. Porque o porcelanato vai ficar mais bonito. Aí já passa um pouco do mínimo viável que você precisa para oferecer um trabalho de excelência. Porque o porcelanato não vai fazer diferença no seu resultado final ali. Ele não vai fazer diferença no seu conforto. Vai ficar bonito, esteticamente falando, vai ficar muito bonito. Mas para o seu conforto, para o seu rendimento, para a sua produção, não é necessário. Então, eu dei esses exemplos aqui para vocês saberem investir o mínimo possível para que você possa ter um resultado, ofertar um trabalho, uma mão de obra, um serviço de excelência para sua cliente. Então, você tem que identificar o que é preciso, o que é necessário. Né? O mercado chama isso de
MVP, né? Mínimo produto viável, ou seja, um negócio que você vai criar, ou seja, um produto que você vai criar, você procure primeiramente para poder testar o mercado ali, fazer uma coisa mais simples, mas que seja útil, que seja lucrativa e que seja viável ali o uso, né? É como se fosse, gente, o namoro. Pensa, a gente namora, a fase do namoro, na verdade, até eu já passei dessa fase, mas vamos lá. A fase do namoro, na vida da gente, é o momento de quê? De você conhecer aquele que talvez possa ser o seu futuro cônjuge, né? Seu futuro marido, sua futura esposa. Então, nessa fase, você já não está com uma aliança ainda, não é? Você está conhecendo. E aí vão surgindo o quê? As etapas até se firmar num compromisso mais sério, onde há um alto grau de investimento, não é? Então, eu falo que essa fase aí de investimento inicial do seu trabalho de costura é a fase aí do namoro. Você vai aos poucos ali investindo, adquirindo novas máquinas, comprando tecido com pouco. Principalmente minhas alunas aí, minhas pérolas que estão no desenvolvimento de coleção, é isso que nós fazemos quando eu lanço o desafio de desenvolvimento de coleção. Faz o mínimo de peças que possa compor o guarda-roupa ali da sua cliente, o mínimo de numerações possíveis para poder testar o negócio primeiro, para depois investir pesado, sabe? Pensa nessa fase do namoro. Então, teste, deu certo, vai e investe pesado novamente. O problema é que tem gente que fica aí nessa fase do namoro, né? A vida toda. No seu ateliê, a vida toda do mesmo jeito, não muda nada. O negócio tá ruim, você tá vendo que tá precisando melhorar, mas fica com dó de investir. E aí, por isso, não cresce, tá? Então, o ponto é esse. Invista, primeiramente, o mínimo possível, mas um mínimo que possa, onde você possa ofertar um trabalho de qualidade. Porque no final das contas, é isso que o seu cliente quer. Um trabalho de qualidade vindo das suas mãos, tá? Então, vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Sonhe alto. Gente, o céu é o limite. Vocês já ouviram isso? Sonhar não paga. Você paga para sonhar? Não. E é tão gostoso sonhar. Lembra que quando a gente é criança, né? A gente tem muito disso, de sonhar, né? As minhas meninas, minhas filhas mesmo, eu gosto de dar corda nos sonhos delas, eu gosto. Porque quando eu era criança não tinha quem fizesse isso por mim, hoje eu faço. A Lavínia, que é a minha filha do meio, ela fala que vai ter uma casa com piscina. Mãe, a minha casa vai ter piscina. E eu vou ter filhos gêmeos. Eu não sei, ela tem uma coisa com gêmeos. E a minha casa vai ser assim, vai ser assado, mas o que ela mais fala é que vai ter piscina. E eu vou, vai, como é que vai ser essa piscina? Qual é o tamanho dessa piscina? Nossa, Deus! Ai, eu quero isso. Vou chegar final de semana lá com o meu maiô, com o meu biquíni, com o meu bronzeador. Todo final de semana eu vou estar lá na sua casa, Lavina. Você vai deixar eu tomar banho? Vai, você vai ficar lá comigo. Aí a gente sonha, né? Eu ajudo ela a sonhar. Aí a Duda já saiu um pouco, né, da infância, já está na adolescência. A casa dela vai ser com banheira. Mãe, minha casa vai ter banheira. E eu falo, nossa, então eu vou ter uma filha com uma casa com piscina, outra com uma casa com banheira, então eu vou ficar numa casa e em outra. E começa a dar corda esses sonhos. Mas o problema é que depois a gente cresce. E a realidade, ela é dura, muitas vezes, né? A vida, muitas vezes, é dura com a gente e a gente deixa de sonhar. Deixa de acreditar. E, na verdade, como eu disse, para você alcançar algo, primeiro você tem que visualizar. Então, às vezes, você perdeu os sonhos aí do seu ateliê. Você perdeu o sonho de ter e achar tão difícil, tão complicado, às vezes, os clientes que chegam. Muitas vezes você não se sente valorizada e aí você começa a acreditar que, não vale a pena, não. A costura é a sua paixão. Mas por ouvir outros e por se sentir assim, você deixou de acreditar que poderia viver dessa paixão.
Então, o que eu digo para você é sonhe alto, mas com os pés no chão. É lógico. Porque, afinal de contas, nós não estamos mais no mundo da infância, não é? Os nossos sonhos, eles têm que deixar de ser simplesmente sonhos e se tornarem metas. Então, quando você sonha aí com o seu trabalho, com o seu negócio, transforme isso em meta. Qual vai ser o primeiro passo? Não importa que seja um passo que você vai dar nesse ano. Não, eu preciso adquirir essa marca. Gente, o ano passado, eu decidi que eu iria deixar, tem um tempo aqui, uns 3 anos que eu vim para o meu espaço próprio, não pago mais aluguel, falei, eu vou deixar ele do jeito que eu sonhei. Primeira coisa que eu fiz, para não ficar fazendo coisa da minha cabeça, eu contratei um profissional da área para poder me auxiliar quais os pontos de mudança que teria aqui. Sem saber quando que é que eu vou conseguir, mas eu estou a caminho disso. Toda férias, feriado, eu faço alguma coisinha aqui para poder ficar do jeito que eu sonhei, de trabalho. Se eu fosse pensar quando que eu vou conseguir isso, eu talvez não teria nem começado, porque é uma obra grande. Mas, porém, eu dei o primeiro passo. Eu estou nesse foco, nesse objetivo. Não é mais só um sonho, é uma meta, é um planejamento. Então, quando eu falo sonhe alto, mas com os pés no chão, é fazer com que os seus sonhos se tornem metas. O investimento que você quer fazer aí no seu ateliê, depois de você investir em você, traçar onde é que você vai aplicar aí os seus recursos, as suas finanças, as suas forças, as suas energias, identificou qual é a área que está precisando aí, tá, é muito, mas começa. Todo dia um pouquinho. De pouco a pouco. Ah, aquela máquina ela é caríssima. Compra parcelado, divide, paga todo mês um pouquinho com fruto do seu trabalho e dinheiro que pode te dar isso para você poder adquirir um equipamento melhor que no final das contas vai te trazer retorno financeiro, porque o seu serviço vai render, você vai, a máquina não vai estragar tanto, você não vai gastar aí com mecânico igual você tem gastado, então automaticamente isso vai te trazer resultado. Coloca na balança aí e perca aí esse medo de investir. Porque se você está investindo em algo que vai melhorar o seu trabalho, com certeza isso vai retornar para você em ganhos cada vez maiores, tá? E sonhe, gente, sonhe, não deixe de sonhar, tá? Outra coisa que eu quero trazer para você aqui agora é o seguinte: sempre quando nós temos que tomar uma decisão e mudanças, né? Elas nos causam medo, não é? A gente tem medo. E esse medo, ele nos paralisa muitas vezes. E algo que eu aprendi e que eu quero trazer aqui para vocês é que esse medo de investir, né? Medo de tomar uma decisão, medo de dar um próximo passo. Toda vez que você tiver que fazer isso, pense no pior cenário. Como assim, Thalita? Uai, eu estou sendo pessimista. Mas agora nós voltamos aqui para o mundo dos adultos, né? Você sonha, imagina, mas saiba que no mundo a gente tem o quê? Tem desavenças, tem obstáculos. Você quer investir na costura e tem medo de dar errado? Então vamos lá. Pense no pior cenário. Eu quero comprar máquinas aqui para o meu ateliê, quero melhorar meu ateliê, quero fazer uma reforma aqui, Thalita. Mas eu tô com medo. Tô com medo de gastar. Eu quero fazer um curso, quero entrar, Thalita, no projeto Costureira de Sucesso, mas eu tô com medo de gastar esse dinheiro e não conseguir. Ok. Você tá com medo? E eu não vou te falar que você tá errada por ter esse medo, por ter essa precaução, não. O erro está em ser paralisado por conta desse medo. Então, o que você faz quando tiver que tomar essa decisão aí? Ou se você está aí para tomar essa decisão? Pense no pior cenário. Bom, eu vou comprar aquela máquina ali. O que de ruim que pode acontecer comigo se eu comprar essa máquina? Primeira coisa, que pode ser pior, eu não usar. Comprei a máquina, não gostei, não vou usar, não consegui me adaptar com ela. Isso eu acho que é uma das piores coisas, né, gente?
E aí? O que eu faço? O que é o pior que pode acontecer, gente? Você vai morrer por causa disso? Não. Você vai pegar a máquina e vai vender. E se eu não conseguir vender, Thalita? Um dia você vende. Com certeza. Uma hora vende, nem que seja para uma loja de máquina especializada. Thalita, mas eu vou levar prejuízo. Vai ficar vou ter que vender mais barato do que o que eu comprei. Vai. Muitas vezes é assim, não é? Mas esse prejuízo que você vai tomar vai te falir? Vai te deixar na miséria? Vai te fazer passar fome? Não. Então pronto. Você não vai morrer por causa disso. Não vai passar fome. Não vai perder a casa por causa disso. Vai ser uma coisa chata, um desconforto? Vai. Mas vai passar. Isso não vai te derrubar. Entenderam? Qual é o princípio disso? Então pensa no pior cenário. Quero investir, Thalita. Entendi, Thalita. Eu preciso, primeiramente, investir em mim. Investir no meu conhecimento. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso aprender modelagem. Eu estou há tantos anos aqui sofrendo na costura. Mas eu estou com medo de investir. Eu já comprei tantos cursos. Já gastei, já joguei dinheiro fora. Eu vou comprar mais outro. Vou entrar no projeto Costureira de Sucesso, que nem é um curso, né? É um projeto. É um método. E aí? E se não der certo? Então vamos lá, vamos pensar no pior cenário. Entrei no projeto Costureira de Sucesso. Nossa, não aprendi nada. E aí? Tu morreu por causa disso? Pode retomar essas aulas? Pode. Pode voltar, ver de novo. Quantas vezes quiser? Pode. Então respira, pensa, começa de novo. E vai. Eu vou à falência, vou passar fome, é muito caro. Não consigo. Vai. Não. Não é um valor que uma costureira não consiga ganhar, gerar, tendo seu próprio trabalho. Não. Então pronto, eu vou investir. Eu não vou morrer por causa disso. Entenderam, gente? Isso é pensar cabeça de adulto. Toda vez que você ter um passo a tomar, uma decisão a ser feita, quando o medo querer te paralisar, não, eu não vou comprar isso, não vou adquirir isso, não, eu tô com medo, o mercado tá ruim, não sei o quê. Pensa no pior cenário. Se esse pior cenário que pode ser que aconteça, e na maioria das vezes não acontece, viu? Não te matar, você não vai morrer por causa disso? Então pronto, vai, encara esse medo, toma essa decisão, investe, compra, confia e segue na fé que tudo vai dar certo. Ok? Espero que essa live, essa aula, né, de hoje tenha ajudado vocês a perderem esse medo aí de investir na costura e decidirem crescer, decidirem dominar a modelagem de roupas femininas e faturar 5 mil por mês.